Educação à distância, mudando realidades. Olá, estamos chegando ao final da disciplina Língua Portuguesa, Oralidade, Leitura e Escrita do curso de Pedagogia EAD do campus Porto Velho, Zona Norte. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito essa disciplina, que vocês tenham aí melhorado a oralidade, que vocês tenham melhorado o ato de ler e também os processos envolvidos na escrita. Nesta quarta e última unidade, nós falaremos sobre os gêneros e as tipologias textuais. Na verdade, nós vamos continuar falando sobre os processos envolvidos na escrita, coisa que nós já iniciamos lá na unidade 3. Para isso, para falar sobre os gêneros textuais, eu vou trazer o Bakhtin. Bakhtin é um filósofo da linguagem russo que se dedicou aos estudos da linguagem, compreender a linguagem neste processo de interação, a linguagem em seu uso efetivo. Segundo Bakhtin, a linguagem está associada às diversas atividades humanas. Na verdade, os seres humanos criaram, a linguagem para satisfazer as suas necessidades. Por isso, e são muitas as necessidades humanas, nós nos comunicamos com outras pessoas por diferentes objetivos. Quando a gente fala ou escreve para alguém, não é com um único objetivo. Às vezes eu falo com alguém com o objetivo de convencer a pessoa, às vezes eu falo com alguém com o objetivo de declarar, às vezes eu falo com alguém com o objetivo de relatar, às vezes eu falo com o objetivo de vender, ou seja, são muitos os objetivos da comunicação, seja essa comunicação oral, seja essa comunicação escrita. Como a linguagem ela foi criada para satisfazer essas necessidades humanas e as necessidades humanas são distintas, os gêneros textuais eles também vão ser distintos. São muitos, eu diria que até inumeráveis a quantidade de gêneros existentes, tá? Então a língua efetiva-se, segundo este filósofo da linguagem, pelo uso efetivo dos enunciados concretos. Então, a língua, que vocês devem ensinar aí para os alunos de vocês na escola, a língua que eu estou falando aqui é aquela língua concreta, que existe nas situações concretas, seja de um diálogo, seja de um texto escrito. Ainda falando sobre os gêneros textuais, o Bakhtin diz que os gêneros do discurso são tipos relativamente estáveis de enunciado. Isso significa o quê? Que cada gênero ele tem as suas características. Entretanto, essas características elas não são fixas, elas não são imutáveis. Por exemplo, uma carta tem as suas características, mas não significa que todas as cartas têm que ser daquela forma. Então, a gente percebe aí, quando a gente, aliás, e os gêneros também eles vão se transformando. Tanto que o gênero carta, ele é quase inexistente nos dias atuais. São poucas as pessoas que enviam cartas, porque o gênero carta ele foi substituído pelas ligações telefônicas. As ligações telefônicas estão sendo substituídas, por exemplo, por mensagens, aí nas diversas redes sociais que existem. Vamos pensar no gênero propaganda, Tem as suas características, mas não quer dizer que são estáticas, que não mudam. Por isso que o Bakhtin classifica os gêneros como relativamente estáveis, porque existem as características, mas as características também elas podem se transformar. Isso significa que os gêneros apresentam características comuns, mas não são engessados e nem imutáveis. Como estão totalmente relacionados às atividades humanas, os gêneros do discurso se transformam para acompanhar a diversidade e as transformações sociais. Os gêneros, como eu disse, eles se alteram. É por isso que o gênero carta, muito utilizado, num passado recente, ele hoje é pouco utilizado. E com certeza, nos dias atuais, nós temos gêneros que nós utilizamos que daqui a 100, 200 anos, esses gêneros já não serão mais utilizados. Por quê? Porque a língua, ela existe para satisfazer, a linguagem existe para satisfazer a necessidade da sociedade. A sociedade está em constante processo de transformação e a linguagem, ela vai acompanhando todas essas transformações. Então, quais são alguns gêneros? Como eu disse, não é possível, falar sobre todos, nomear todos. Mas vamos pensar em alguns gêneros, O conto é um gênero, a crônica, o romance,
o poema, a história em quadrinhos, a charge, o relatório, o artigo científico, a canção, o e-mail, o bilhete, o aviso. E aqui eu poderia incluir vários outros. A notícia, né? Também é um gênero. O ofício, o memorando, uma carta comercial, são todos gêneros textuais. E como nós vamos escolher estes gêneros? Já falei isso na aula passada, na unidade passada. Dependendo do objetivo do meu texto. Primeiro eu decido qual é o objetivo do texto. Decidindo qual é o objetivo, eu vou escolher o gênero mais adequado, tá certo? E isso também quero reforçar aqui, porque eu estou explicando o conteúdo para vocês, mas eu sei que vocês serão professores. Que na escola, quando vocês estiverem ensinando as crianças a lerem e escreverem, vocês não devem fazer isso por meio de palavras, de frases desconexas. Vocês devem fazer isso por meio de texto, dos gêneros textuais, né? Então, a gente ensina a criança a ler e escrever, levando para a sala de aula diferentes gêneros textuais, né? Criando situações para que essas crianças leiam esses gêneros textuais, escrevam esses gêneros textuais, tá certo? Os gêneros são muitos, como eu disse, mas quando a gente constrói um gênero, na construção, na produção desse gênero, eu recorro às tipologias textuais. Enquanto os gêneros são muitos, as tipologias elas são apenas 5. Vamos pensar no gênero conto, né? Para escrever um gênero conto, o conto ele é um texto narrativo e descritivo. Então, para escrever um conto, eu recorro à tipologia narrativa e à tipologia descritiva, né? O romance, a mesma coisa. O poema, depende do poema. Há poemas que são narrativos, há poemas que são descritivos, né? Então, olha só. Então, vamos falar agora das estruturas ou tipologias textuais, que é a mesma coisa. Como eu disse, as estruturas ou tipologias são apenas 5. A narrativa, a descritiva, a injuntiva, a expositiva e a argumentativa. O que é a tipologia narrativa? A narrativa é aquela tipologia que tem o objetivo de narrar, de contar um fato, seja um fato real ou ficcional. Né? Como eu disse, por exemplo, está presente no gênero conto, no gênero romance e também está presente no gênero relatório. Quando eu escrevo um relatório, eu estou narrando, contando um fato que aconteceu. Está presente também, né, na notícia de jornal. O que é a notícia? É uma narrativa, né? Eu narro um fato verídico. Então, percebam vocês que a estrutura ou tipologia narrativa está presente em muitos dos gêneros textuais. A música, em algumas músicas. Toda música é narrativa, não, né? Tem música que não é narrativa, mas vocês podem aí perceber que algumas músicas contam histórias. Então, o gênero vai ser a música, a canção. Mas a tipologia usada para escrever aquele gênero vai ser, por exemplo, a narrativa. Então, uma das características da tipologia narrativa é que quando eu escrevo um texto narrativo, eu uso verbos que indicam ação. São aqueles verbos de movimento, fazer, ler, escrever, perguntar, né, redigir, nadar, tá? E aqui, como eu disse, alguns gêneros que utilizam dessa tipologia narrativa, né, na sua produção. Os contos, algumas crônicas, porque todo conto é narrativo, mas nem toda crônica é narrativa. Existe crônica narrativa, que são aquelas crônicas cujo objetivo é narrar um fato, mas existem também crônicas descritivas, existem também crônicas expositivas, crônicas argumentativas, tá? Os romances, todo romance é narrativo, alguns poemas, porque nem todo poema é narrativo, só é narrativo aquele poema que conta uma história, né? E existem poemas, por exemplo, que são descritivos. Os relatórios, né? Eles têm uma grande parte narrativa. A notícia de jornal também é narrativa. Outra tipologia que existe é a descritiva. E, aliás, a narração e a descrição, elas andam juntas. Porque um texto narrativo, ele também vai ter a parte da descrição. O que é descrever? É caracterizar. Eu sempre digo para os meus alunos que descrever é como se eu fizesse uma foto, porém utilizando palavras. Então, eu posso descrever pessoas, né, tanto de forma física, né, como de forma, né, não física. Eu posso descrever lugares, eu posso descrever situações. A tipologia narrativa, ela utiliza muitos verbos de ligação. Ao contrário da narrativa, que utiliza verbos que indicam ação, né, porque a narrativa é movimento, a descrição não, é como se fosse uma foto. Então, eu utilizo muitos verbos de ligação. Quais são os verbos de ligação? O verbo ser, estar, parecer, permanecer, certo? A outra tipologia ou estrutura é a injuntiva.
O que é essa tipologia? Ela indica como realizar determinadas ações. Portanto, como ela indica, ela sugere como realizar ações, os verbos utilizados nela são os verbos no modo imperativo. O que é o verbo no modo imperativo? É o modo da ordem. Faça, pegue, abra, leia, escreva, produza, né? São verbos no modo imperativo. Essa tipologia, como o objetivo dessa tipologia é orientar o leitor a fazer determinadas ações, essa tipologia ela é utilizada para produzir alguns gêneros textuais. Por exemplo, a receita culinária. Vamos pensar na receita. A receita ela é composta de duas partes. A primeira parte são os ingredientes, e aí a primeira parte da receita é descritiva, porque na primeira parte lá você apresenta as descrições dos ingredientes. A segunda parte do gênero receita, aí sim predomina a tipologia injuntiva, porque o que é a segunda parte da receita? É um modo de preparo, né? Então você orienta o leitor daquela receita de como ele deve preparar, né? Adicione, acrescente, leve ao forno, desenforme, né? Ou seja, o autor da receita vai orientando o leitor, tá? A determinar determinada ação. O gênero injuntivo, além de estar presente no gênero receita, também está presente nos manuais. Vamos pensar aí, quando a gente compra, né, algum equipamento, um eletrodoméstico, junto com aquele equipamento vem o quê? Vem um manual. Então, naquele manual também, para escrever aquele manual, foi utilizado o gênero, a tipologia injuntiva, que são orientações, né, de como nós devemos utilizar aquele produto, tá certo? A outra tipologia é a expositiva. O que é a tipologia expositiva? Essa tipologia que eu estou utilizando aqui nesta aula de hoje, em todas as outras. A tipologia expositiva é quando eu apresento informações a respeito de um assunto. E não é isso que eu estou fazendo? Então, eu posso dizer que essa aula aqui, né, nesta aula, eu estou utilizando a tipologia expositiva. Então, a tipologia expositiva, ela apresenta informações sobre determinados assuntos e o seu único objetivo é expor fatos, né? Não tem o objetivo de provar nada, apenas expor, apresentar informações. Está presente em exposições orais e também em exposições escritas. E, por fim, a tipologia argumentativa, que é aquela que apresenta posicionamentos pessoais. O objetivo é provar uma tese, defender um ponto de vista, e está presente em artigos de opiniões, teses, né, por exemplo. Então, enquanto que na tipologia expositiva eu apenas apresento fatos, na tipologia argumentativa eu defendo uma opinião, eu defendo um ponto de vista. E para defender este ponto de vista, eu preciso utilizar argumentos. Para vocês entenderem melhor essa tipologia argumentativa, eu trouxe aqui um exemplo, né, de um texto produzido pelo Luiz Carlos Lisboa, que tem como título O Homem e a Natureza. Neste texto aqui predomina a tipologia argumentativa, porque o objetivo do autor foi provar, né, o seu ponto de vista. Então vamos lá, ele começa assim, parágrafo introdutório. A ideia de que a natureza existe para servir o homem seria apenas ingênua se não fosse perigosamente pretensiosa. Então vejam vocês que já no primeiro parágrafo o autor apresenta a tese que ele quer provar, ou seja, apresenta o seu ponto de vista. Isso é fundamental. Sempre que eu for produzir um texto argumentativo, é preciso já no início, na introdução do texto, deixar claro qual é a tese que eu quero provar. Aqui ele quer provar, né, de que a natureza não existe para servir o homem, que pensar dessa forma, além de ser pretensioso, também é perigoso, né, para o planeta. Vamos ver como ele vai provar essa tese. Para provar essa tese, o autor vai usar argumentos. O primeiro argumento é: essa crença, que crença? Essa crença de que a natureza existe para servir o homem, essa crença lançou raízes profundas no espírito humano, reforçada por doutrinas que situam corretamente o Homo sapiens no ponto mais alto da evolução, mas incidem no equívoco de fazer dele uma espécie de finalidade da criação. Pode-se dizer com segurança que nada na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer em permuta e equilíbrio entre seres e coisas. Veja bem,
o objetivo apresentado por esse autor lá na introdução era de que a natureza não existe para servir o homem. Aqui, ele usa esse argumento, né? Que a natureza ela não foi feita para servir coisa alguma, né? Que nós temos que pensar num equilíbrio entre a natureza e os seres humanos. Vamos ver um outro argumento. A aquisição de características muito específicas, como a linguagem, o raciocínio, a memória pragmática, a noção de tempo e a capacidade de acumular, não fizeram do homem um ser superior no sentido absoluto, mas apenas bem dotado para determinados fins. Então, veja bem, ele reconhece que nós, seres humanos, desenvolvemos ao longo do tempo algumas características que são só nossas. A capacidade de raciocinar, a linguagem, a memória, a noção de tempo, a capacidade de acumular. Nós temos essas características específicas. Mas, segundo o autor, essas características específicas não nos fazem superior, né, aos demais elementos que existem no mundo, como, por exemplo, né, a natureza. Então, ele apresenta a sua tese no início, no desenvolvimento ele usa argumentos para provar a tese e aí ele finaliza. A conclusão se dá da seguinte forma: isso o quê? Todas essas características que nós desenvolvemos ao longo do texto não lhe confere autoridade para entender que todo o resto do universo deve prestar-lhe vassalagem, prestar-lhe favores, tá? Como de fato ainda pretende a maioria das pessoas com poder decisório do mundo. Então, ele conclui reafirmando que nós não somos superiores à natureza, né? Apesar de muitas pessoas que têm poder de decidir, de tomar decisões, né? Mundiais aí, acreditam, tá certo? Então, este é um exemplo de um texto argumentativo, que é um texto que tem o objetivo de provar um ponto de vista, provar uma tese. E agora a gente vai falar um pouquinho da construção do parágrafo. Por quê? Existem os textos em prosa e em verso. Como pedagogo, você, né, vai trabalhar tanto com os textos em prosa quanto em verso. O que é um texto em verso? É o texto que é formado por versos e estrofes. Por exemplo, o poema, as canções são textos em verso, né? E também existem os textos em prosa, que são os textos formados por linhas e por parágrafos. É sobre esses textos em prosa que eu vou falar agora. Como se organiza um parágrafo? Bem, um parágrafo, ele é constituído, né? Ele é uma unidade textual, é constituído por um ou mais períodos. Períodos, porque como que eu conto o período, né? O período pode ser simples ou composto, né? Como que eu conto o período? Por orações. Cada oração, né? Cada verbo indica uma oração. Se o período tiver um verbo, é um período simples. Se tiver 2 ou mais verbos, é um período composto. Então, o parágrafo ele vai ter um ou vários períodos, né? E esse parágrafo, ele vai ter o tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a ideia mais importante. Veja bem, o parágrafo, ele é constituído por um tópico frasal, que é a ideia mais importante, e depois ideias secundárias. E o parágrafo, ele é um mini texto, né? E ele também tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, tem que iniciar um parágrafo, desenvolver aquele parágrafo e concluir. Isso é fundamental, porque lendo os textos de alunos, muitas vezes eu percebo que o aluno apresenta a ideia no parágrafo, mas já fecha o parágrafo, ou seja, ele apenas apresentou a ideia, mas não desenvolveu, não concluiu. Não façam isso. Você vai abrir um parágrafo novo, apresente a ideia ali no parágrafo, desenvolva aquela ideia e conclua. Só depois de fazer isso é que você vai para um novo parágrafo. Isso é essencial. Para mostrar, né, para exemplificar com um bom parágrafo, eu trago aqui um texto, né, um texto argumentativo que foi produzido para o Enem, e esse texto, essa redação tirou nota 1000 no Enem. Esse parágrafo, ele diz assim, ó: Orkut, Twitter e Facebook são alguns exemplos das redes sociais virtuais mais acessadas no mundo. E convenhamos, a popularidade das mesmas se tornou tamanha que não ter uma página nessas redes é praticamente como não estar integrado ao atual mundo globalizado. Isso que está destacado de amarelo é a introdução do parágrafo. Veja bem, a autora apresentou aqui a ideia. Qual é a ideia? Mostrar como as redes sociais elas são utilizadas atualmente, né? Mas veja bem, ela ainda não encerrou o parágrafo, porque ela apresentou a ideia, mas dentro do parágrafo ela precisa desenvolver essa ideia. Vamos ver como ela desenvolveu.
Através desse novo meio, as pessoas fazem amizades pelo mundo inteiro, compartilham ideias e opiniões, organizam movimentos como os que derrubaram governos autoritários no mundo árabe e literalmente se mostram para a sociedade. Então, veja bem o que é um bom parágrafo. A autora apresentou a ideia, que é, né, como as redes sociais, elas estão aí, né, na sociedade moderna. Depois, desenvolveu dizendo como essas redes sociais têm poder, inclusive, né, para fazer protestos, inclusive para tirar governos autoritários, e conclui: nesse momento é que nos convém cautela e reflexão para saber até que ponto se expor nas redes sociais representa uma vantagem. E é isso que eu quero que vocês façam. Quando vocês forem escrever um texto em prosa, ou seja, um texto formado por parágrafos, façam isso. Lembrem-se que o parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão, tá certo? Então, nós finalizamos essa aula e estamos finalizando a disciplina de língua portuguesa, oralidade, leitura e escrita. Espero que tenha contribuído muito aí com a sua formação, né, tanto pessoal quanto profissional, e a gente se encontra por aí. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.